Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã nós vamos meditar de 2 Reis, do capítulo 4 ao capítulo 6. E hoje, dia 8/4, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida nesta manhã. No capítulo 4, nós vamos ver que Eliseu ajuda uma viúva pobre. Olha se repetindo o milagre. Elias também ajudou uma viúva pobre. Lembra que ela sustentou ele, né? Que Deus operou o milagre com a farinha e o azeite dela? Pois aqui, certo dia, a viúva de um dos membros do grupo dos profetas foi pedir ajuda a Eliseu. O marido dela havia morrido, ele era da companhia dos profetas e deixou ela desprovida de recurso, com dívidas, e os credores vieram e queriam levar os seus 2 filhos como escravo. Era comum naquela época. Quando não se podia pagar a dívida, a pessoa era levada escrava, ou os seus próprios filhos, né? E aqui ela vai procurar o profeta desesperada com essa situação. E o profeta diz: diga-me, o que você tem em casa? E ela diz: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. E aí Eliseu diz para ela: tome emprestado muitas vasilhas de seus amigos, dos seus vizinhos, entre em casa, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite, derrama o azeite que você tem sobre essas vasilhas. Ela não questiona, ela simplesmente obedece. Lembra que eu falei outro dia? Obediência precede milagres. Esta viúva que obedeceu a ordem do homem de Deus e saiu buscando as vasilhas, né? Reuniu todas as vasilhas, fez igualzinho o profeta diz e foi colocando o azeite. Os filhos traziam vasilha, colocavam o azeite e de repente ela pede para os filhos: traga mais vasilha. E o menino diz: não tem mais vasilha, mamãe. E o azeite parou de jorrar. Ela volta ao homem de Deus e diz assim: homem de Deus, o milagre aconteceu. As vasilhas estão todas cheias de azeite. E o homem de Deus diz para ela: vá, vende, pague as suas dívidas e tu e os teus filhos viverão do resto. Eu fico admirada com a dependência dessa viúva. Quando ela viu todos os vasos cheios de azeite, ela não podia já pagando as dívidas, não é? Mas ela volta ao homem de Deus. Ela volta para dizer: homem de Deus, o milagre aconteceu. Qual é o próximo passo? Ela nos ensina, em tempo e fora de tempo, sermos obedientes. Em tempo e fora do tempo, experimentarmos milagre. Em tempo e fora de tempo, prover todos os nossos recursos diante da nossa confiança em Deus. E aí nós podemos ver que logo em seguida nós vamos conhecer uma mulher de Sunem. O nome dela é Sunamita. Essa mulher era muito hospitaleira e todas as vezes que Eliseu passava por ali, ela tinha a disponibilidade de receber o homem de Deus, ele e o seu servo. Ele tinha um servo chamado Geazi. Lembra que Elias tinha um servo chamado Eliseu. Agora Eliseu tem um servo chamado Geazi. E essa mulher era muito hospitaleira, sempre recebia o profeta em sua casa com uma comida quentinha, com um aconchego, e ela fala para o marido: este homem é um santo homem de Deus, vamos construir para ele um quartinho, colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, para que ele venha e ele tenha o cantinho dele. E assim ela faz. E quando Eliseu chega e vê aquele ambiente preparado para ele, ele olha para aquilo e fala: eu preciso fazer algo por esta mulher. E o texto fala que ele pergunta: o que eu posso fazer por você? E ela diz: minha família cuida bem de mim, eu não tenho necessidade de nada. E aí ele olha para Geazi e fala: Geazi, o que eu posso fazer por esta mulher? E Geazi fala para ele: olhe, ela não tem filhos e o marido dela é velho.
E rapidamente Eliseu fala, chame ela de volta. E Geazi chama ela e ele diz, daqui a 1 ano você abraçará o seu filho. Oh, que emoção! Essa mulher, ela fica tão alegre porque ela já não tinha mais esperança de ter filho. Sabe o que isso me lembra? Salmos 37. O texto fala de Salmo que o Senhor satisfaz o desejo do nosso coração quando nos agradamos dele. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Foi o que aconteceu com a Sulamita. Mas o menino nasceu, o menino cresceu, aquela casa era só alegria. E o texto fala que quando o menino já estava grandinho, ele foi ao campo com o seu pai e lá ele teve uma dor de cabeça, ele volta para casa e ele morre nos braços da mãe. Sulamita rapidamente coloca o menino lá na cama de Eliseu e diz para o marido dela, eu preciso encontrar o homem de Deus. O marido dela é estranha, não sabia de nada, né? E ela pega um dos servos, pega o jumento e vai atrás do homem de Deus. Quando Eliseu olha a chegada de Sunamita, diz para Geazi, corre, vai lá, vê o que aconteceu com a Sunamita. E Geazi chega e pergunta, vai tudo bem? E ela diz, vai tudo bem. Isso me ensina. Quantas vezes nos lamentamos, choramos, falamos com A, falamos com B, colocamos nas redes sociais e nada isso resolve. Hoje eu aprendo com a Sunamita. Todas as minhas questões, todos os meus lamentos, todas as minhas aflições têm um lugar certo. Depositar aos pés daquele que pode fazer algo por mim. Assim fez a Sunamita. Chegou diante do profeta e disse para o profeta, acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me destes falsas esperanças? E Eliseu entendeu. Manda Geazi correndo na frente dele com um cajado, mas ela diz, tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, que eu não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. E assim Eliseu volta para casa, chega, encontra o menino morto e aí ele ora, né? Se coloca sobre o menino, ora de novo e Deus devolve a vida a este menino, né? Ele entrega, chama a Sunamita e quando ela entrou, ele disse, aqui está o teu filho. E aí nós podemos ver que há um período de grande fome naquela região. E Eliseu diz aos homens, né, que estava ali o grupo de profetas, né, coloque uma panela no fogo e vamos fazer um cozido. Rapidamente os profetas, né, vão para o campo buscarem fruta silvestre, pedaços de trepadeiras, né, vegetação comestível para fazer o ensopado. E eles fazem aquele ensopado, só que quando eles vão provar, eles gritam, homem de Deus, a morte sobre a panela, o caldo, o ensopado está envenenado. Rapidamente Eliseu pede um punhado de farinha, joga a farinha e diz, agora você pode comer. Ao invés de morte, a vida. Glória a Deus por este milagre. E aí no capítulo 5 nós temos a história de Naamã. É linda a história de Naamã. O rei da Síria tinha muito respeito por Naamã porque ele era comandante do seu exército. Já tinha ganhado diversas batalhas, mas era leproso. Só que havia uma menina, sabe, que foi levada escrava do povo de Israel. E chegando lá, quando ela olha aquela situação, ela diz, se meu Senhor conhecesse o Deus de Israel. E isso chega aos ouvidos de Naamã, que chega aos ouvidos do rei, que manda a caravana para Israel para buscar a cura de Naamã. E aí vão consultar quem? Eliseu. E Eliseu manda uma ordem a Naamã, né? Você quer a sua cura? Mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Naamã fica absurdado. Rio Jordão? Não podia ter outra água melhor, mais limpa, né? Vai ter que ser nesse rio aqui sujo, né? Mas convencem ele, né? Que a lepra levava à morte, deixava a pessoa separada de tudo e de todos. Você já viu isso no devocional anterior?
E aí o texto fala que, enfim, convenceram ele e ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Sabe o que aconteceu? Naamã é curado. Ele volta feliz, trazendo presentes, ouro, prata, especiarias. E Eliseu fala, não, eu não posso aceitar nada disso. Mas quando ele sai, Geazi, lembra o servo de Eliseu? Cresce os olhos, a ganância, e ele vai atrás de Naamã e diz que foi Eliseu que voltou atrás e queria os presentes. E quando Geazi volta, Eliseu está esperando e diz para ele, Geazi, o teu coração foi tomado por ganância. A lepra que estava sobre Naamã cairá sobre você. Olha que triste, que como isso me ensina, qual seria o futuro de Geazi? Lembra do futuro de Eliseu junto a Elias? Geazi desperdiçou aquilo que Deus tinha sobre a vida dele por causa da ganância, por causa daquilo que é corruptível. Não deixemos, sabe, ser roubado de nós o propósito de Deus por aquilo que é corruptível, por aquilo que é terreno. E aí nós podemos ver que o ferro do machado vai flutuar. Isso mesmo! Os filhos dos profetas, né, o grupo de profetas, estão num lugar trabalhando, pedem um machado emprestado e começam a trabalhar. E aí o texto fala que o machado caiu, o ferro do machado caiu na água. E o ferro caindo na água afunda, né? E esses homens ficaram desesperados, porque o machado era emprestado. E aí eles vão até Eliseu e falam com Eliseu que o machado era emprestado. E aí Eliseu pergunta onde caiu, eles mostraram o lugar. E aí Eliseu corta um galho e joga na água e fez o machado flutuar. Olha quanto milagre a gente tem experimentado com a vida de Eliseu. Tudo isso é para você saber que vale a pena esperar em Deus, vale a pena confiar nele. Em todas as adversidades, Eliseu viveu um tempo de adversidade, mas em todo tempo nós vemos milagres sendo gerados através da fé, através da obediência, através da dependência no Senhor. Que isso gere em mim e você cada vez mais fé para vencer os tempos difíceis. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti, tudo que somos e temos, e queremos, Senhor, dia após dia, que a nossa fé seja aumentada. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.